Caríssimos amigos e amigas do canal Estudos da Doutrina Espírita, sejam todos sempre bem-vindos a este canal. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para enviarem suas mensagens, para comungar conosco nesse estudo que estamos realizando, essa singela proposta de curso gratuito online do Livro dos Espíritos, onde você pode acessar no blog do Facebook, Moisés, ou no YouTube, Estudos da Doutrina Espírita, e assistir desde o início do curso. São vídeos que estão gravados e podem ser assistidos a qualquer momento. Já estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Nessa segunda parte, já estamos no capítulo 2. Hoje vamos estudar esse capítulo, os objetivos da encarnação dos espíritos. Acompanhe comigo. Então é o capítulo 2 da encarnação dos espíritos. Nesse capítulo nós vamos abordar os tópicos objetivos da encarnação, a alma e materialismo. Começando pelo tópico objetivo da encarnação. É a pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então veja que aqui há uma continuidade do raciocínio na sequência das explicações que os espíritos vêm oferecendo para todos nós. Que Allan Kardec já foi esclarecido através de suas perguntas o que é o espírito, o que é a matéria, o que é o fluido vital, o que é o perispírito, o que é o mundo espiritual, o que é a temporalidade do espírito jungido ao corpo físico, atravessando a sua experiência na Terra. Mas a questão é, para que serve o espírito unir-se a um corpo físico de carne e habitar um orbe? No nosso caso, o orbe terrestre. Qual o objetivo desta união do espírito com o corpo físico de carne e estabelecer, então, esse período, esse momento em que estamos aqui passando como encarnados? E os Espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, existe aqui um objetivo traçado da criação. Chegarmos a uma meta, chegarmos a um nível de desenvolvimento, de progresso. Esse desenvolvimento, essa meta é a perfeição. E já vimos também que é a perfeição relativa, porque ninguém chega no mesmo nível da perfeição absoluta de Deus. Para uns é expiação, para outros missão. O que é expiação? A expiação é aquele momento em que o espírito vai se unir ao corpo e esse corpo apresenta alguma limitação. O espírito não vai ter toda a possibilidade ou de locomoção, ou de expressão, ou algo que vai impedi-lo de certa condição de mobilidade ou ação ou atitude, como por exemplo as doenças congênitas, ou a ausência de certos membros, ou da faculdade mental. Então é algo que o espírito tem que assistir, ele vai observar, ele vai espiar, portanto, observar, e ele não pode mudar. Vai passar o tempo da encarnação, praticamente toda ela, tendo que aprender com outros valores que não sejam daquela possibilidade. Então, é uma grave consequência do mau uso do livre-arbítrio perante a justiça divina, a expiação. Para outros, missão. Ou seja, a missão aqui também pode ser incluída a tarefa. Você tem a tarefa de exercer o dever paterno, a tarefa de desenvolver um compromisso com o trabalho do bem, ou a missão dos espíritos superiores, que vem trazer, através do exemplo, através de escolhas fora do padrão do que chamamos de normalidade, com relação
as atitudes e escolhas da maioria, e eles vêm apresentar renúncia, desprendimento, amor, desapego completo à matéria e vêm nos ensinar muito. São os espíritos missionários. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Vicissitudes são as adversidades, são os estímulos, são as ocupações que nos levam a reconsiderar. Nisso é que está a expiação. Então, de acordo com o nível do orbe em que nos encontramos, nós temos um certo nível de dependência com a matéria. Isso também é expiação. Então, por exemplo, trabalhar profissionalmente, acordar cedo, precisar engajar-se numa proposta de obediência, de vincular-se à coletividade, estabelecer esse concurso todos os dias, sem murmurar, com alegria, com amor, além de desenvolver a intelectualidade, também é expiação, porque é algo que não se pode mudar. Então, é nesse sentido que existe a expiação. Desafios para o crescimento. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Vejam que maravilha, nós somos co-criadores. Nós somos participantes do desenvolvimento, do progresso de um modo geral, não só nosso individual, mas também da coletividade e da sociedade, e também do orbe em que nos encontramos. Isto está de acordo com as leis da paternidade divina, então nós estamos engajados no processo de cocriação, o desenvolvimento, a apropriação dos valores. O que nós desfrutamos na coletividade depende do que cada um oferece para ela. É nesse sentido. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então aqui ele está falando da natureza do perispírito. O perispírito é constituído dos mesmos elementos que existem na Terra, para que haja essa interação, para que a alimentação possa nos nutrir, para que a respiração possa ocorrer, para que a vida social aconteça e essa interação espírito e matéria seja de um nível facilitador em função do que o orbe pode oferecer. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, quando nós nos dispomos a sermos úteis, quando buscamos o exercício do bem, da caridade, e aprendemos a amar o nosso semelhante, progredimos, nos adiantamos e também ajudamos a sociedade a crescer. Essa é a resposta dos espíritos. Allan Kardec deu a sua contribuição. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, todo esse objetivo de Deus nos oferecer recursos na cocriação, no exercício do adiantamento da coletividade nesse todo, é a parte que nos toca para também nos beneficiarmos dessa consequência. Então, nós não somos máquinas, não somos programados com um destino pronto, senão aqueles que nós mesmos escolhemos pelo uso do livre-arbítrio. E quanto mais qualificados estivermos no bem, mais satisfação teremos de viver, de servir e de sermos úteis a esse engajamento, a essa solidariedade que existe na natureza. É a interação com a herança que nos cabe adquirir do amor de Deus e que todos nós podemos adquirir pelos próprios esforços. Questão 133. Que necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Os espíritos já responderam a Allan Kardec
que quem pratica o bem atinge a meta mais rapidamente. E quem se afasta do bem, pelas próprias palavras dos Espíritos, as eternidades são mais longas. Então aquela ideia de que o sofrimento não tem fim. Mas não significa que ressignificando sua vida, dando um novo rumo de valor na construção de um destino melhor, o espírito não possa usufruir também da mesma meta e das mesmas propriedades. Mas a pergunta aqui é, e se ele for no caminho do bem direto, vai precisar reencarnar? E os espíritos respondem, todos são criados simples e ignorantes, como eles já disseram, e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. E mais uma prova que não existe aquele ser criado já iluminado, já desenvolvido, já perfeito, como sendo um ministro de Deus, os anjos. A ideia do anjo que é criado sem o trabalho, sem a fadiga, sem o esforço, sem o seu mérito. Então isso é uma condição de que tira a ideia natural da justiça divina. Deus deu a todos o mesmo princípio. Nós todos fomos criados à sua imagem e semelhança, na essência em espírito, nessa simplicidade, sem o saber, daí o termo ignorância, e com a capacidade e o desenvolvimento para ser realizado equitativamente para chegar à mesma meta. Ele faz a subpergunta A. Mas então de que serve os espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Então, Kardec didaticamente está aqui estabelecendo uma indagação. Qual é a vantagem? Se você vai fazer o bem e mesmo assim vai ter que sofrer, qual a vantagem então de fazer o bem? Eles respondem, chegam mais depressa ao fim. Ou seja, o objetivo é alcançado mais rapidamente. Sofremos menos. Não precisamos tanto da dor para sermos impulsionados para esse progresso. Então a dor só surge porque nós nos revoltamos, nos rebelamos, criamos a própria lei, desenvolvemos o egoísmo, nos identificamos mais com a matéria do que com os valores do espírito. Então criamos o próprio sofrimento. Quem busca o bem chega à meta mais depressa e, portanto, pode aurir de todas essas energias salutares, de todo o conjunto dessa harmonia de amor e de luz alcançada pelo próprio mérito, mais rapidamente. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então, os espíritos constantemente nos ensinam isso, que os nossos sofrimentos, as nossas condições de adversidades, dos valores que criamos pelas próprias leis do egoísmo, do orgulho, elas são as responsáveis pela miséria moral, pelo sofrimento, pela insatisfação, pela indignação e pela falta de sentido de viver e pela vontade de viver. Então, muitos dos processos de tristeza profunda vêm da falta do desenvolvimento dessas potencialidades latentes. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Então, essas imperfeições que nós nos permitimos, que desenvolvemos e que nos habituamos, elas são as condições que determinam esse estado de inquietação, de ardência da alma, de sofrimento íntimo, de conflitos que nós criamos dentro de nós mesmos, ficamos mal resolvidos porque não acreditamos em nós mesmos, não acreditamos em Deus, não depositamos em Deus a confiança plena em nossas vidas. Então, a fé, para ser desenvolvida, ela precisa alcançar esse horizonte. Vamos acreditar bastante em nós mesmos. Vamos confiar em Deus. Mas vamos confiar em Deus mais do que nós confiamos em nós mesmos.
aí se desenvolve a paciência, aí se desenvolve a serenidade, a vontade de viver, a alegria de viver, a satisfação de servir e de aprender a amar. Então, o Espiritismo é essa luz em nossas vidas, os mensageiros celestes sempre apontando para nós a coerência dos valores do Espírito, as ferramentas úteis que podemos aplicar e o quanto nós podemos apresentar recursos da alegria cristã, desenvolvendo essas potencialidades que cabe a cada um dos nossos esforços realizar e, pelo próprio mérito, adquirir essas condições naturais. Então, Deus conspira a nosso favor, nos oferece sempre os recursos favoráveis da ressignificação, nos aponta as diretrizes como meta. Eis o objetivo de estarmos aqui temporariamente jungidos a um corpo físico de carne, do qual temos que prestar conta, temos que ter zelo, porque os excessos é que causam os sofrimentos. Então vamos nos alimentar adequadamente, vamos obedecer ao nosso sono físico, vamos reconhecer os nossos limites, vamos aprender com as adversidades, vamos aprender com as expiações, sem murmurar, sem reclamar, porque somos os responsáveis pelo que ocorre conosco hoje. E todo esse conjunto de provas nos qualificam e vamos assim qualificar também a sociedade, porque estamos dentro desse conjunto de harmonia, de engajamento com a natureza, que também somos co-criadores dessa obra e o seu desenvolvimento é o que vai permitir o usufruto desses valores em nossas vidas, portanto, um sentido para viver. Continue conosco, muita paz, muita luz, um grande abraço e até o próximo vídeo.